Certo, então olá professor, esse é o vídeo da explicação do código para o terceiro trabalho da disciplina de microcontroladores, o trabalho referente à leitura de uma porta analógica com utilização de timer interruptores e do display LCD. Então de início incluímos a biblioteca Arduino.h, essa é uma inclusão feita automaticamente quando se cria um projeto com base em um arquivo do Arduino, né? São inclusas também as bibliotecas stdlib, que ela é necessária para a utilização da função malloc, certo? De alocação de memória dinâmica, né? Ou definição dinâmica do tamanho do vetor. A biblioteca timer1, que é necessária para a utilização de interruptores e timers. E a biblioteca liquid crystal i2c, que é necessária para a utilização do display LCD com o módulo i2c. Aqui são criadas alguns protótipos das funções que eu vou utilizar lá para baixo, certo? Também isso é feito de maneira automática. E aqui são feitas algumas definições globais. É definida a porta analógica, que vai ser a A0. Essa vai ser a porta lida, né, através do display LCD. E ela tem o sinal de entrada ali de um divisorzinho de tensão ligado a um potenciômetro, para que eu possa variar esses valores de entrada. É definido também algumas coisas do display LCD, né, como o endereço do barramento I2C, que é o 027, né, em hexadecimal, e também a resolução, né, de 16 colunas por 2 linhas. Também são definidas algumas variáveis globais que são definidas aqui globalmente para que elas tenham valor em escopos diferentes, né, de duas funções diferentes, da função loop e da função de leitura. Né, então, são contadores, valores que vão receber os números de leituras, números de sobrescritos, a soma, enfim. Esses valores vão ser discutidos lá para baixo. Aqui é feita a alocação dinâmica, também de modo global, de valores entre 20 e 50, certo? Então, é criada a variável tamanho, que vai receber um valor aleatório entre 20 e 50 por meio da utilização da função random. Essa função random, né, a documentação dela mostra que o primeiro argumento ele é includente, do valor mínimo, e o segundo é excludente. Ou seja, aqui é necessário que seja 51 para que a leitura seja entre valores de 20 e 50. Se fosse 50, aqui a leitura seria de valores entre 20 e 49. Né? Então aqui também é criado o vetor, né, o ponteiro, né, desse vetor aqui, com base na utilização da função malloc. Né? E aqui ele é usado conforme a documentação também, com a definição do tamanho, né, de tamanho, ou seja, a quantidade de elementos nesse vetor, vezes o tamanho do tipo int, né, quantidade de bytes do tipo int. Então, size of um type, né. E aqui é definido os parâmetros do display LCD com base no método dessa biblioteca Liquid Crystal I2C. Então, ele recebe alguns parâmetros, né, de endereço do barramento I2C, colunas e linhas. No void setup, primeiro é definido o tipo, né, do pino da porta analógica, ou seja, A0. Ela é definida como input para ler, né, a tensão de saída do divisor de tensão. E aqui é feito o setup do display LCD. Então, é feita a inicialização do display, a gente inicializa a backlight, né, que é essa luz de fundo, e limpa o mostrador. Daí o cursor é setado para a posição de origem, 00, e alguns títulos, digamos assim, das leituras são criados. O S, né, vai vir antes do valor do somatório, certo? O L vai ser antes do valor de leituras, ou seja, ele vai se inicializar, né, 1, aí 2, para todas as leituras. O O é o valor de números sobrescritos, né, O para o inglês de overwritten. Só coloquei como O para não ter confusão com esse S aqui, né? Se fosse S de sobrescrito, teria essa confusão. M da média e U de últimos
valores lidos. E aqui eu inicializo o timer, tá? Com um contador de 8 segundos, certo? Porque eu não posso inicializar ele de 30 de uma vez, então eu tenho que ler ele várias vezes. E vinculo, né, o interrupt desse timer 1 a função leitura. Então, quando esse timer chegar a 0, será realizada a função leitura. Aqui na função loop, ela é usada somente para printar os valores no display LCD. Então, eu utilizo aqui delays, mas eles não são utilizados para fazer a leitura a cada 30 segundos. Isso é mostrado aqui, né, com a utilização do timer, e eu vou indicar como que eu leio ele mais de uma vez, né? Não, o delay é utilizado simplesmente para que o LCD consiga mudar o número ali. Se não tivesse esse delay, ocorre um problema que ele não consegue, não dá tempo do módulo LCD mostrar o novo valor. Então ele estava dando esse problema. Por isso, no começo de cada print do LCD, se espera 100 milissegundos. E aqui são mostrados os valores de somatória, lidos, sobrescrito, média e número. Aqui é a função leitura. Essa é a função principal do programa, certo? Ela tem a estrutura como se fosse um loop, só que ela vai ser lida a cada chamada, né, do interruptor. Então eu inicio com verificando o meu contador I, né? Caso esse contador I seja igual ao tamanho, isso significa que já foram realizados um ciclo inteiro de preenchimento do vetor, certo? Então eu reseto esse contador para 0 para que eu possa daí sobrescrever o primeiro valor desse vetor. Aqui eu atribuo ao primeiro elemento do vetor a leitura analógica da porta analógica, certo? A analog read da porta que é a A0. E o primeiro valor, se for o primeiro ciclo, mas o elemento I, né, desse contador. Igual essa variável global número, igual a esse vetor, só para eu poder printar ela lá na void loop, para não ter nenhum problema desse tipo de coisa. E aqui a variável somatória recebe o valor da função, do chamamento da função somatório, e recebe esse número aqui também, certo? A função somatória eu vou mostrar aqui para baixo, tá? Que ela é definida também. Daí eu incremento o valor de lidos, né? Porque ele começa como 0 lá em cima, mas eu quero que desde o primeiro leitura esse valor seja 1, certo? Então eu já incremento ele antes aqui da leitura da média e de definir o valor de lidos. A leitura da média, né, ela é feita também com a função, que eu vou descrever mais para baixo, e também o valor é guardado nessa variável average, aqui, AVG. Ela recebe como parâmetro o somatório total e o número de leituras, correto? Tá. Assim, aqui, essa é o if, né, que verifica a condição de valores sobrescritos. Caso o lidos, a variável lidos, né, que é o número de leituras, seja menor que tamanho, isso significa que eu ainda estou no primeiro ciclo de preenchimento do vetor. Portanto, o valor de sobrescrito é igual a 0. Caso isso não aconteça, ou seja, caso o valor de lido seja maior que tamanho, isso quer dizer que eu já li a primeira vez, já preenchi o vetor a primeira vez, então o valor de sobrescrito é igual à quantidade de leituras menos o tamanho inicial, né? Menos aquele primeiro preenchimento do vetor. Incremento o meu contador, como no final de qualquer loop seria, né? E aqui, que é a ferramenta que eu uso para ler, chamar o timer várias vezes. Então, aqui no final dessa função de leitura, eu vinculo o meu interruptor à função espera. Então, toda vez que ele lê a função leitura, ele vai desvincular esse interruptor da função leitura e vai vincular a função espera. Por quê? Eu vou pular somatório e médio aqui, só para explicar a espera, depois eu volto. Essa função espera, ela faz o seguinte. Quando eu entro nela, esse ciclo aqui ele é inicializado lá em cima, como global, como 0, certo? Então eu vou entrar nela e vou entrar nesse if aqui. Entrando nesse if, eu reinicializo meu timer. Então, a primeira vez que eu rodo isso, eu já tenho uma espera de
16 segundos, né? O primeiro valor que está lá no setup, né, de 8 segundos, e aqui mais uma espera, incrementa o ciclo. Como esse timer agora tá vinculado com o interruptor a essa função espera, quando esse valor chegar a zero, não vai ser lida a leitura, vai ser lida espera ainda. Então, eu leio espera de novo e agora o valor de ciclo é igual a 1. Então, ele ainda vai ler o if. Então, ele vai resetar esse timer para 8. Então, agora eu já tenho a terceira leitura, né, de 8 segundos. Isso acontece mais uma vez. E daí, a próxima vez que ele lê, a próxima vez que ele chegar a zero, ele vai chamar a função espera, mas agora ciclo vai ser 2. Então, ele não vai pegar esse if aqui e vai para o else. Daí aqui eu vinculo, né, o interruptor à função leitura novamente e reseto o ciclo igual a zero. Como eu vinculo a função, o interruptor à função leitura, quando, né, o quarto timer chegar a zero, ou seja, vai ser os 32 segundos, né, eu vou realizar de novo a rotina da minha função leitura. E daí, após realizar essa rotina, recomeça tudo de novo, porque daí eu vinculo ela à função espera e tudo reinicia, certo? Então, esse é o mecanismo que eu uso para chamar o timer várias vezes. Aqui, sim, as funções somatória e função média. São funções simples, né? Elas recebem o valor, que seria o valor da leitura daquela vez, e acresce esse valor do valor da soma total. Então, essa soma começa como zero, daí a primeira vez ela vai receber o primeiro valor, e daí cada vez ela vai somar isso, e retorna o valor da soma. E a média recebe um primeiro parâmetro, que é o valor da soma total, e o segundo, que é o valor da leitura, que é o total de leituras, e simplesmente faz somatório total dividido pelo número de leituras e retorna a média. Perfeito? Lembrando que esses valores todos, eles são printados no LCD através do loop aqui principal, que mostra aqui, né, o sum, lido, sobrescrito, AVG e o número. Ok? Eu vou compilar a solução para mostrar que não ocorre erro, né? Então é um sucesso. E eu posso passar ela para a placa com base nessa ferramenta VR Conectividade, conforme os outros trabalhos também. E aqui ele é completo aqui, né? Ele dá a mensagem de obrigado. Olá, professor. Então esse é o vídeo demonstrando o circuito, certo? Então aqui eu tenho o meu display LCD. Ele está com uma leitura que está rodando nele, mas eu vou resetar assim que eu terminar de explicar. Esse display LCD eu já possuía de um outro projeto e ele já tem o módulo I2C aqui nele. Então é ele que eu estou utilizando e a saída é com base nesse módulo I2C. Então são utilizados os pinos SCL e SDA conforme o protocolo I2C de comunicação, certo? E aqui são os pinos utilizados no Arduino, são as portas analógicas A5 e A4, que são as portas do barramento I2C, certo? Esse módulo I2C que alimenta o display LCD, ele é alimentado pelo Arduino com 5 volts e aterrado no GND. E aqui a porta analógica 0 é a porta que está sendo lida pelo programa, certo? Ela vem da saída desse divisor de tensão aqui. Esse divisor de tensão tem um resistor de 1K e um trimpotezinho de 100K para que eu possa ir variando esses valores e daí ele vai variando uma leitura simplesmente para não ficar na porta analógica com pino flutuante, certo? Para ter algum valor de tensão sendo lido. Só mostrando aqui então, esse primeiro valor, né, o S é o somatório, o L é a quantidade de leituras feitas, o O é o número de leituras sobrescritas, né, é o overwritten, então esse valor só vai para 1 quando esse L for o tamanho do vetor. U é o último valor lido e M é a média dos valores, correto? Então eu vou passar o programa para a placa e mostrar o funcionamento dos primeiros ciclos e também vou iniciar o timerzinho ali do computador já quando eu clicar ali para passar para a placa, para que tenha um parâmetro de referência. O vídeo eu acho que vai ficar muito longo, mas daí eu acelero ele e deixo o timer rolando lá para conseguir, né, ver que os ciclos estão sendo nos intervalos próximos de 30 segundos, né? Então, aqui eu vou
passar ali para a placa. Deixa eu apertar aqui conectividade e já iniciar aqui o timer. Ó, ele passou lá, então para a placa e deu o primeiro valor, tá? Então, primeiro valor, primeira leitura, né, leitura igual a 1, a soma é o primeiro valor, o último valor lido também é esse primeiro valor, e a média é ele mesmo, né? Então, ali próximo dos 30 segundos, é esperado que mude para segunda leitura, e daí já tem uma diferença. Então, aí, ó, 28 segundos deu, né, segunda leitura, e daí a soma já é a soma, o último valor, e a média porque o valor não mudou. Eu não mexi no trimpote ainda. Então eu vou dar uma mexida aqui no trimpote para que quando ele rodar a próxima vez, né, ele mais uma vez, ele tem uma variação. Opa. Aqui. Beleza. Agora já vai dar um valor diferente do trimpote. Aí já mudou para 651. Vou mudar mais um pouquinho, né? Tentar reduzir esse valor um pouco mais. Aí, vamos ver. Quando ele chegar ali na quarta leitura, mostrar um novo valor lido. Então, aí, a quarta leitura já foi para 529, média já foi atualizada e a soma também. Certo? Vou mudar mais uma vez aqui e eu vou fazer isso intermitentemente até que ele chegue às leituras mais altas para poder mostrar o funcionamento do sobrescrito, certo? Do parâmetro O ali. Então, professor, essa é a 25ª leitura. Na próxima leitura, o esperado é que o valor de O ali, né, dos números sobrescritos, aumente para 1. E daí em diante, ele vai sempre aumentar, como foi feito agora. Então, a leitura ficou 26. Então, já quer dizer que o primeiro valor do vetor foi reescrito, porque o vetor possui 25 espaços, certo? É isso, eu vou deixar rodando mais um pouquinho para mostrar, né, as próximas leituras do O. E agora, né, ele muda ali para 2 e assim vai acontecer sucessivamente. Perfeito? Então, isso vai continuar acontecendo. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Então, olá, professor. Esse é o vídeo mostrando a simulação do circuito. Eu simulei ele no Proteus. Então, aqui eu tenho o display LCD acoplado a um módulo I2C conforme o meu circuito, certo? Esse módulo aqui, né, então, ele se comunica com o Arduino através dos pinos SL e SDA, que são os pinos do barramento I2C, que vêm para as portas A4 e A5 do Arduino. Aqui o endereçamento do I2C, né, ele é 027, conforme a programação, e se você entrar no datasheet desse módulo I2C, ele mostra que, né, de fato, os pinos, quando os pinos A0, A1 e A2 são high, o endereço é o 027. Então, eu fiz isso aqui, deixei no endereço 027, porque a programação que eu vou colocar nesse Arduino para simular, ele indica isso, certo? Que é o que ocorre na vida real.
E a entrada do pino A0, ela vem dessa saída do divisor de tensão entre um resistor de 1K e um trimpote de 100K, conforme eu tenho aqui. Então, eu vou editar aqui as propriedades, só copiar o valor, copiar o endereço da programação, e aqui eu posso simular o circuito, certo? Então, o circuito, ele mostra o primeiro valor ali, tá? Com esse valor do trimpote aqui. Posso variar isso e depois dos 30 segundos, aproximadamente, ele vai mostrar um outro valor ali, da mesma forma que ocorre no circuito real. Então, o S, né, é somatório, U é o último valor lido, M é a média, O é o overwritten, então sobrescritos, e L são as leituras. Então, só esperar algumas iterações para mostrar que o funcionamento é compatível com o circuito. Então, aqui ele já muda para o 2, certo? Esse valor aqui, então, U já vai lá para um valor de 1000 e pouquinho. M, né, a média já é atualizada e o somatório já vem aqui também, certo? Mudar mais aqui um pouco para ter um outro valor aqui no U, só para confirmar que ele está feito de maneira correta. Aí, teve a mudança, né, para a terceira leitura, do mesmo modo, continua ali atualizando a média, mostrando o último valor lido e o somatório. E é isso, daí com o passar do tempo, né, essa leitura iria até o 25, depois do 25 o O vira 1, é o mesmo código que estava mostrado aqui no circuito, e assim sucessivamente. Daí a partir dali, né, a cada nova leitura, o valor de O vai incrementando, certo? Então é isso, posso ter mais uma modificação aqui no trimpote para a próxima leitura, para ele mudar desse valor do último valor lido. E aí ele passa para a quinta leitura com um novo valor de U ali da porta digital, da porta analógica, e assim sucessivamente. Ok? Obrigado. Então, vou parar a simulação aqui.